Retornando, quais são os riscos envolvidos num acidente de trânsito e como você deve agir de forma segura? Vamos lá. Riscos de um acidente de trânsito. Possibilidade de incêndio provocado por vazamento de combustível. Atropelamentos e ocorrências de novos acidentes em virtude de tráfego de veículos no local, que é comum. Descargas elétricas em virtude de colisões contra postes. Atendimentos em veículos elétricos. Veículos transportando produtos perigosos. Veículos com risco de queda em depressões. Veículos no interior de rios, córregos, etc. Cortes provocados por ferragens e estilhaços de vidros. Contato com fluidos corporais, sangue e secreções. Queda de estruturas em virtude de colisões contra edificações. Ainda, riscos de um acidente de trânsito. Caso haja riscos iminentes, como explosão, fogo, vazamento de combustível, inundação, estabilidade do terreno, etc., você deve acionar os recursos e guardar distante o socorro para profissionais especializados. Mais uma vez, em nome da segurança pessoal. Sinalização do local. A sinalização do local é um fator muito importante para manter o tráfego fluindo e, devido à exposição em que se encontram os veículos, poderão ocorrer outros acidentes, colocando em risco a vida das vítimas envolvidas e de terceiros. Iniciar a sinalização em um ponto em que os motoristas ainda não possam ver o acidente. O que significa isso? Se houver uma curva, tem que ser antes da curva, para que fique claro ao motorista, ao condutor, que existe algum problema, que existe um acidente. A sinalização, então, deve começar antes do local do acidente e deve ser visível para que haja tempo hábil para parar ou diminuir a velocidade. A sinalização deve ser realizada antes da visualização nos dois sentidos, nos casos em que o acidente interferir no tráfego das duas mãos de direção. Deve-se demarcar todo o desvio do tráfego até o local do acidente. É fundamental que todo o trecho, do início da sinalização até o acidente, seja demarcado, indicando quando houver desvio de direção. Se isso não puder ser feito de forma completa, faça o melhor que puder, aguardando as equipes de socorro que deverão completar a sinalização e os desvios. Deve-se manter o tráfego fluindo. Apesar do afulinamento provocado pelo acidente, deve sempre ser mantida uma via segura para os veículos que passarem, pois se acontecer uma parada no tráfego, o congestionamento, ao surgir repentinamente, poderá provocar novas colisões. Além disso, com o trânsito parado, as viaturas de socorro vão demorar mais para chegar e algumas medidas são necessárias. Manter, se possível, as vias livres para o tráfego fluir. Colocar pessoas, se houver na cena, que não estejam envolvidas no acidente, ao longo do trecho, sinalizando para cuidarem da fluidez. Não permitir que curiosos parem na via da estrada destinada ao tráfego. Sinalizar o local do acidente. Na hora do acidente, você terá apenas o triângulo de segurança à mão. Utilize o seu triângulo e os dos motoristas que estejam no local. Outros itens que forem encontrados nas imediações também podem ser usados, como galhos de árvore, cavaletes de obra, latas, pedaços de madeiras, pedaços de tecido, plásticos, etc. Tudo para que você possa alertar o condutor que vier de que existe um acidente, de que ele deve tomar a precaução necessária, de que ele deve reduzir a velocidade. À noite, com neblina, a sinalização deve ser feita com materiais luminosos, como lanterna, pisca-alerta, faróis dos veículos. Esses devem ser sempre utilizados. O emprego de pessoas sinalizando o local é bem eficiente, porém é sempre arriscado. É necessário tomar alguns cuidados. Suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno. As pessoas devem ficar na lateral da pista, sempre de frente para o fluxo de veículos. Devem ficar o tempo inteiro agitando um pano colorido para alertar os motoristas. Prestar muita atenção e estar sempre preparado para o caso de surgir algum veículo desgovernado. As pessoas nunca devem ficar logo depois de uma curva ou em outro local perigoso. Elas têm que ser visualizadas de longe.
As distâncias para o início da sinalização são calculadas com base no espaço necessário para o veículo parar após iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do motorista. Assim, quanto maior a velocidade, maior deverá ser a distância para iniciar a sinalização. Na prática, a recomendação é seguir a tabela abaixo, onde o número de passos longos corresponde à velocidade máxima permitida no local. Faça os exercícios, estude a tabela abaixo, porque é muito importante. Em algumas situações, como à noite, com chuva, neblina e fumaça, as distâncias deverão ser dobradas. Lembrando que à noite, além de aumentar a distância, a sinalização deverá ser com materiais luminosos. Existem ainda outros casos que comprometem a visibilidade do acidente, como curvas e lombadas. Veja como proceder nesses casos. Quando você estiver contando os passos e encontrar uma curva, que a contagem caminhe até o final da curva, então recomece a contar a partir do zero. Faça a mesma coisa quando o acidente ocorrer no topo de uma elevação, sem visibilidade para os veículos que estão subindo. Mais um descanso para que você possa refletir, absorver esses conhecimentos e depois continuar com calma.